Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos estar respondendo algumas questões do Enem sobre evolução e estratégias adaptativas das plantas. Então, vem comigo acompanhar essa resolução de questões. A primeira questão de hoje ela é do Enem de 2019. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. O primeiro, embriões protegidos no gametófito. 2, tecidos condutores verdadeiros. 3, formação do tubo polínico. 4, polinização pelo vento. E 5, produção de frutos. Bom, essas aquisições, elas proporcionaram a evolução das plantas para o ambiente terrestre. Uma delas representa essa evolução, e a questão quer saber qual dessas é. Pensando nas plantas no geral, nós sabemos que as plantas mais bem adaptadas ao ambiente terrestre são as angiospermas e as gimnospermas. E analisando a imagem, nós temos que elas compartilham uma característica em comum, que é o tubo polínico, que é responsável pela reprodução independente da presença de água, o que favoreceu essas plantas a habitarem ambientes terrestres, já que elas não tinham mais essa dependência como ocorre nas pteridófitas, que elas sim necessitam, por mais que sejam plantas terrestres, elas tendem a necessitar da água para a sua reprodução. Então, a resposta certa aí é a letra C, tubo polínico. Ao longo do processo evolutivo, adaptações anatômicas e fisiológicas permitiram a sobrevivência de plantas às condições dos diferentes ambientes habitados. O quadro apresenta 5 exemplos de plantas com diferentes características. E ele quer saber qual dessas plantas é adaptada a ambientes com disponibilidade restrita de água, ou seja, aquelas plantas que melhor se adaptam a ambientes com pouca água. E aí você já pode pensar nas plantas xerófitas. Plantas adaptadas a esses ambientes secos, que muitas vezes têm adaptações nas folhas para evitar a perda de água, vão ter raízes mais profundas e caules adaptados para armazenar água. E aí, analisando as opções aqui, de baixo para cima, nós temos raízes pneumatóforas, que são encontradas normalmente em plantas de mangue, que é um local com bastante disponibilidade de água. Essas raízes, elas também são responsáveis pela captação de oxigênio, já que o solo ali naquela região é pobre nisso. Bom, a outra opção, raízes sugadoras, que normalmente são de plantas parasitas, então não se enquadra muito. Raízes tuberosas, que necessitam de bastante água ali para serem formadas, e são raízes comestíveis na sua maioria. Aí nós temos o caule do tipo Rhizophrys, que também é encontrado em região de mangue, com solos moles, já que ele serve para sustentação. Também é ambiente com bastante água. E nós temos aqui o caule carnoso, que vai servir para armazenar essa água. Ele vai apresentar um parênquima aquífero, que é um tecido vegetal que vai ser responsável aí pelo armazenamento dessa água. Então, a resposta certa é a letra A. A questão 3, ela é do Enem de 2019. O mangue ele é composto por 3 tipos de árvore. A Rhizophyra mangle, ou mangue bravo ou vermelho. A Vicenia shauriana, que mangue seriba. E a Laguncuraria racemosa, que é o mangue branco. E uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado no seu solo. A característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é A. Se você prestou atenção, na questão anterior eu falei das raízes pneumatóforas,
que são as raízes encontradas em plantas de mangue, e essas raízes elas são responsáveis pela captação do oxigênio, já que aquele ambiente ali é pobre nisso, o solo daquela região é pobre em oxigênio. Então você já pode associar aí e marcar a resposta. O item é sendo a característica que favorece a captação do oxigênio, a presença de pinematóforos. A questão 4 agora já é do Enem de 2021. Vou ler aqui para vocês. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução, letra A, da produção de flores. Nós temos que a produção de flores não vai ter muito a ver com a presença ou não da preguiça, né? Letra B, do tamanho das plantas. O tamanho das plantas também não vai estar relacionado diretamente à preguiça. Letra C, os fatores de disseminação das sementes. Bom, o fator de disseminação é muito importante, porque esse animal vai estar se alimentando ali do fruto e vai estar digerindo a semente, acaba liberando essa semente em diferentes ambientes e ajudando, contribuindo aí para a disseminação dessa semente. Então, com a redução, com a extinção desse animal, logo esse nível de dispersão não vai estar ocorrendo e diminuindo aí essa taxa. Então, sim, a resposta certa é a letra C, mas nós vamos analisar aqui as outras opções também. A letra D, quantidade de sementes por fruto. Isso não vai depender da presença ou não do bicho preguiça também, né? Não é um fator que ele controle. E os habitats disponíveis para as plantas, essa é uma opção que poderia gerar dúvidas, mas com base no que a questão nos traz, ficamos aí com o item C como correto. A questão 5 vai trazer para a gente uma música do Luiz Gonzaga. A música é Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Aqui no início da música a gente já nota que ele está falando de um local bem quente. Aí continuando, ó, por falta d'água, perdi meu gado. Ali ele menciona também que além de quente, esse local sofre com a falta de água. Morreu de sede meu alazão, até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Aí a pergunta quer saber, o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por... Analisando a música, você já nota de cara que é um ambiente quente com baixos níveis de chuva, já que os animais ali morreram por falta d'água. E aí, de cara, você já vê a letra A como índices pluviométricos baixos. Então, índices pluviométricos são os índices de chuva. Então, você já sabe ali que a resposta certa é a letra A. Mas, analisando as outras opções, nós temos a letra B, alta taxa de evapotranspiração, que é uma característica lá da floresta amazônica, onde ocorre bastante chuva. A letra C, clima temperado. Isso é mais para regiões com clima frio, onde você encontra a pampa, por exemplo. Não condiz com a realidade do que foi apresentado na música. Letra D, vegetação predominantemente epífita, que é comum em florestas. E o bioma descrito na música não condiz com essa opção. E a letra E, migração de aves no período reprodutório, que não é uma característica exclusiva de um determinado bioma. Então, a resposta certa é mesmo a letra A. A nossa sexta questão e última questão de hoje é do Enem de 2020.
A irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores, principalmente os insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com o alimento. Para as angiospermas, essa coevolução, ela foi vantajosa temos as opções. Letra A, reduzir a ação dos herbívoros. Não necessariamente. O que reduz isso são outras características fisiológicas ou físicas, como os espinhos, uma adaptação ali para se proteger. Não tem muita relação com o que a questão está pedindo. Letra B, reduz a competição interespecífica. Também não tem muito a ver com o que está pedindo ali da coevolução. Letra C, aumenta sua variabilidade genética. Com certeza, né? Esses animais eles vão estar vindo ali, polinizando aquela planta, levando o pólen para diferentes lugares, cruzando aquele pólen com o de outras plantas, gerando variabilidade genética e dispersando essa planta por outros lugares. Então, é bem vantajoso para elas. Mas vamos analisar aqui as outras opções. Letra D, aumentar a produção de grãos de pólen. Isso também não vai ser um fator. A coevolução ali entre os dois não é um fator que regula a produção do grão de pólen. E aí, aumentar a independência da água para a reprodução, isso também não tem muito a ver com a coevolução entre esses dois animais, já que isso vai ser mais uma consequência do que um fator vantajoso. Bom, essa foi a nossa videoaula de resolução de questões da semana. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa resolução e continuem acompanhando os conteúdos que vão ser postados ao longo da semana. Tchau e até a próxima!